Motoca, estamos em mais uma viagem. Tô aqui entre Votuporanga e Cosmorama. Um vazamento aí, aquela coisa toda. Motinho tocando ficha. Aproveitar que tem crianças. E aí eu comi demais. Agora eu vou ficar dando uma descansada. Eu vou. Deixa eu ver, as crianças não estão aparecendo, que eu não quero que criança apareça no vídeo. Mas só as vozes tá bom. Eu queria aproveitar o fundo musical de crianças e falar sobre crianças e o futuro da nação. Não tinha isso antigamente, nas propagandas, né? Se falava popularmente. Hoje eu acho que ninguém nem fala, ninguém vai ter mais coragem para falar isso, que as crianças são o futuro da nação, são o nosso futuro, que o nosso futuro enquanto humanidade está na mão das crianças. A gente está perdido. E eu falo isso porque nos restaurantes eu tenho observado todo dia as crianças. As crianças comendo, né, em vários restaurantes na cidade lá onde eu tô morando. E nas estradas, eu sempre observei isso, eu tenho observado isso há um bom tempo, né? Toda vez que eu paro, principalmente em restaurante ou na beira de estrada, na rua, nas cidades, tudo que é lugar, as cenas são muito parecidas quando tem crianças. A gente vê... Nossa! Essa ganhou no escapamento. A gente sempre vê a mesma cena, as crianças pedindo coisas, ganhando coisas, as crianças fazendo birra e conseguindo, as crianças fissuradas em aparelhos celulares, tablets, com liberdade total para ficar quanto tempo quiserem. E uma das coisas que eu tenho visto mais loucas é as crianças determinando tudo o que elas querem. E eu já vi alguns discursos, inclusive de amigos, ensinando isso para as crianças, que elas devem acreditar no seguinte lema para a vida delas: se eu quero, eu posso. E assim, ok, essa é uma lógica bem, por um lado, meritocrática e por outro de exaltação das nossas potencialidades, daquilo que a gente é capaz. Por outro lado, isso funciona muito bem com adultos, né? Digamos assim, você pode estar na merda, você pode estar numa situação horrível, tá em depressão, você não consegue mais ver alternativas de vida. E aí isso é um bom discurso, isso funciona, né? Pra te botar pra cima e fazer você passar por cima das adversidades. Mas uma criança, ela não tem referência nenhuma de vida. Ela não tem referência de dificuldades ainda, ela não tem referência de experiências, tudo é novo para ela. Isso tu fala que tudo, e ela leva, né, muitas coisas, inclusive a sério, do que é dito. Se tu diz para uma criança, se tudo que ela quiser, ela pode fazer, ela não vai levar isso como uma metáfora, ela vai levar isso ela vai levar literalmente. Ela vai realmente entender, então tá, eu quero, eu posso, e o que eu quero fazer, eu vou fazer. E, por exemplo, eu tenho visto em tudo que é restaurante uma coisa se repetir que eu fico assombrado, que antigamente não era assim. E eu tenho visto isso nas crianças pequenas, né, de 1, 2, 3, até 7 anos, adolescentes de 12, 13, e eu tenho visto o resultado disso nos meus alunos que têm 18, 19, 20, 21, que é o resultado de uma educação permissiva. Lembram quando a gente sentava na mesa, todo mundo que tem aí acima de 30 no mínimo vai saber do que eu tô falando. Tu sentava na mesa, a mãe e o pai obrigava tu comer o que tinha e deu. E obrigava a comer o que era mais saudável. Pelo menos teria que comer o que era mais saudável primeiro,
para depois comer o que não é saudável, né? E o que eu vejo hoje? As crianças, em geral, estão comendo, basicamente, é real, observem isso nos lugares que vocês estão indo comer. As crianças hoje comem batata frita, arroz e feijão. Nem carne, nem nada. Às vezes é só batata frita, inclusive. E a mãe e o pai ainda tem que ficar implorando para que coma, porque possivelmente comeu um salgadinho, comeu uma porcaria, comeu um doce logo antes do almoço, porque os pais deixaram. E aí, quando eu brinco, né, que sobre o apocalipse, sobre o fim do mundo, eu não tô brincando, tá? Eu tô levando muito a sério, assim. Pra mim, realmente, assim, se esse é o futuro dessas crianças que vão se transformar em adultos frustrados, porque o mundo não vai ser aquilo que foi ensinado a elas, que elas podem tudo, né? Que elas não têm, inclusive, uma visão sobre quem é o outro, né? Uma visão de coletividade, uma visão de que temos que dividir coisas, que não é que se ela quer, ela pode, ela vai passar por cima de tudo e de todos para conseguir, né? E que tudo que ela quiser, todos os desejos delas vão ser supridos. Então, que adulto se transforma, né? Que adulto cresce pensando nisso, né? Sem noção de outro, sem noção de que muito possivelmente, os teus desejos não vão ser sempre supridos, ou tu vai ter uma vida inteira trabalhando, buscando e lutando para suprir os teus desejos, os mais diversos possíveis, mas suprir desejos e não necessidades. Suprir desejos. Então eu sei que infância é essa, né, que está sendo construída? Que infância é essa que adultos pensam para os seus filhos que eles têm que ter uma liberdade total para tudo? Que deturpação, porque é uma deturpação da ideia de liberdade é essa? Que ideia é essa de mostrar ao mundo, porque isso é educação, né? O conceito de educação, mostrar ao mundo como o mundo é, e não criar uma imagem idealizada do mundo, né? E se a vida pode ser, né, suprir os seus desejos, né? Tá aqui viajando de moto, aconteça o que acontecer, né? Eu não preciso pensar em nada, não preciso programar nada, eu simplesmente saio, né? Eu saio e vou e faço o que eu quiser. Não é assim, né? A vida não é nem um pouco assim. Então por isso que eu fico pensando se a gente está dependendo de próximas gerações, e nós que somos responsáveis, os pais, adultos, responsáveis por mostrar que não só nós, mas o mundo dá limites, que a gente precisa, que muitos dos limites é o limite do outro, que a gente precisa ter não só força de vontade ou desejo, mas disciplina, né? Em se organizar, em se concentrar, em fazer o que precisa ser feito, né? E sobreviver, né? Para sobreviver a gente precisa, sempre foi necessário ter organização, ter método, né? Ter foco, e nada disso está sendo ensinado, né, para essas novas gerações. Bem pelo contrário, né? Elas estão completamente desfocadas de qualquer forma de ver o futuro ou ver o mundo. Tirando, claro, né, pouquíssimas exceções, mas são pouquíssimas mesmo. Realmente, assim, um dos pontos que eu falo sobre o apocalipse e fim do mundo é em relação a isso, né? Não só ver e ter uma consciência de todo, né? Uma consciência de coletividade, mas também de todo, né? Ver que uma coisa está correlacionada com a outra, né? Que é o pensamento ecológico, né? O pensamento ambiental, ter uma consciência ambiental e ecológica. Imagina, a criança só consegue olhar para o umbigo dela, né? Quando ela está ali comendo na mesa, ela está com o celular na cabeça dela ali, ela assistindo um desenhozinho idiota que imbeciliza, embrutece elas, e ela comendo arroz, feijão, né, e batata frita.